da Inglaterra, trazendo duas bolas de futebol e uma novidade, o esporte que se tornaria a grande paixão dos brasileiros. Alguns anos depois, no início do século XX, era a vez de Blumenau conhecer e se render ao futebol. Para quem pensa que a cidade não tem tradição no futebol profissional, a história mostra exatamente o contrário. A primeira partida em Blumenau, com a equipe organizada, aconteceu no dia 21 de março de 1911, contra um grupo de alemães, tendo por local o pasto do Hotel Hollitz, hoje Grande Hotel Blumenau. A história não registrou o placar da partida, mas sabe-se que foi vencido pelo time alemão. Logo em seguida, o futebol se profissionalizou. As mais tradicionais equipes da cidade foram o Grêmio Esportivo Olímpico, o Brasil Futebol Clube e o Amazonas Esporte Clube, além da Sociedade Desportiva Vasto Verde e do Guarani Esporte Clube. Estas equipes disputavam o campeonato municipal e os torneios regionais. A história conta que na tradicional rivalidade entre equipes do interior do estado contra times da capital, o Amazonas foi o primeiro a vencer um selecionado de Florianópolis. O placar foi de 2-1 para o Amazonas. Marcaram Leopoldo Cirilo e Nena Poli, este considerado o melhor jogador da história do Amazonas. O Clube Alves Celeste, como era chamado, tinha sua base formada por trabalhadores da empresa Garcia. Era um time proletário. O primeiro estádio do Amazonas Esporte Clube ficava aqui, onde atualmente está o 23º Batalhão de Infantaria. Depois, o time jogou em outros locais do bairro, até mudar-se em 1926 para o seu estádio definitivo, junto à empresa industrial Garcia, mais tarde incorporada pela Artex. Essa mudança, ocorrida em 1974, marcava o fim do Amazonas e de uma era no futebol blumenauense, fim marcado pela revolta e desespero de jogadores, trabalhadores da empresa e torcedores que saquearam a sede do clube e levaram o que puderam para guardar uma recordação do amado Amazonas Esporte Clube. Principalmente nos anos 30 e 40, quando ele chegou a ser a agremiação mais forte de Santa Catarina, porque essa entrevista eu fiz com várias pessoas que jogaram no Amazonas há muitos anos e elas me repassaram isso, né? E depois também no novo Amazonas, a partir de 1952, o Amazonas chegou a ser campeão da primeira divisão da Liga de Amadores durante 7 e 8 anos seguidos, e os clubes não queriam mais participar com o Amazonas, então o Amazonas começou a participar somente em torneios mais regionais, porque os clubes já não queriam mais a presença do Amazonas, porque chegava a ser 7 e 8 anos a fio campeão. Com o fim do Amazonas, muitos de seus torcedores migraram para a Rua das Palmeiras. Aqui era o reduto do Palmeiras Esporte Clube, fundado em 19 de julho de 1919, com o nome de Brasil Futebol Clube. Com o advento da Segunda Guerra Mundial, um decreto presidencial proibiu que times de futebol utilizassem nome de países. Nascia o Palmeiras, alviverde, cuja característica principal era ser um time do povo. A gente jogava praticamente de graça ali nos idos de 1947 e 48. Era um entusiasmo geral. O Palmeiras sempre teve participação nos campeonatos da cidade, vários títulos, mas título estadual que é bom, só o Olímpico em 2 oportunidades, 1949 e 1964. Quer dizer que o Palmeiras, o Brasil, o Palmeiras, depois o Blumenau, com exceção daquele título da Segundona em 87, não sentiu o sabor da conquista de um estadual? Não existia campeonato da segunda divisão. O Palmeiras havia sido campeão estadual em 1932, foi a Florianópolis ganhando do Figueirense de 2-1, mas depois a federação, todas as finais do campeonato estadual eram em Florianópolis. E aí a federação arrumou uma situação irregular de um jogador chamado Emílio, fez o Brasil perder os pontos. A farra foi grande de Florianópolis a Blumenau e no domingo seguinte o clube teve que voltar, a equipe teve que voltar a Florianópolis
para decidir novamente com o Figueirense. E aí o Figueirense ganhou por uma contagem bem elevada. Houve uma época em que esteve bem e foi decidir o título estadual com o Avaí em Florianópolis e perdeu por 2-1. Foi vice-campeão outra vez, quer dizer, era assim, né? O destino do Brasil, do Palmeiras, do Beck, sempre foi essa, perseguir um título estadual jamais conquistado. Passou em algumas vitórias, um melhor futebol até 1948, depois caí, mas na realidade havia em nosso futebol jogadores extraordinários. E o número um deles, indiscutivelmente, que deve ser apontado é o de Teixeirinha. Jogar com o Teixeirinha era uma maravilha. Você diria isso com orgulho, como eu digo com orgulho. Tive a participação no Palmeiras de jogar ao lado de Teixeirinha e entre outros craques também o Juarez, que foi do Grêmio, depois foi campeão pelo Ferroviário em Curitiba, pelo Caxias em Joinville. Enfim, o número de jogadores era bem melhor. E hoje o que é que você vê? Você vê Beck encontrando dificuldades enormes para compor uma equipe, mesmo porque se achar jogador regular já é muito caro. Imagina um jogador bom para resolver a situação. Não há dinheiro que possa pagar. Durante muito tempo não tinha nem a cerquinha. Estava completamente aberto, só se treinava. E todos os jogos eram feitos no campo do Olímpico. Até que um dia o Olímpico negou o campo ao Palmeiras, num clássico que iria ter lugar no campeonato de 1948. O presidente do Palmeiras, então, um dos grandes presidentes, o Germano Biduschi, tratou de cercar o campo em 3 ou 4 dias, encomendou toda a madeira e será que era um campo de trabalho e conseguiu fazer o jogo aqui. Então eram pessoas abnegadas que tinham paixão, um amor muito grande pelo clube. Hoje é muito difícil. Hoje você sem patrocínio, sem auxílio de empresas, as empresas, a maioria delas perdeu aquela pomposidade que existia, não consegue nada. Por isso que Beck, Metropolitano e Real, eles vão encontrando sérias dificuldades para manter-se em atividade. Veja você que bem perto daqui, o exemplo de Birama, tem o Atlético, o Clube Atlético Hermann Aichinger, que é um exemplo, mas ainda existe um entusiasmo muito grande lá em cima. Blumenau não é fácil você conseguir apoio para o futebol profissional. No primeiro ano, 78, nós montamos uma equipe até relativamente forte, né? O Sérgio Lopes era o nosso supervisor. Nós, para classificar para a fase final do campeonato, que tinha o quadrangular, nós tínhamos que ganhar o jogo aqui da Concordiense. Concordiense já fora do campeonato, com um salário atrasado, 3 meses, nós aqui, nosso pessoal, comendo melão com presunto e tal. E eu cheguei no estádio e o Sérgio Lopes me disse assim: olha, presidente, eu estava conversando com a moçada da Concordiense, se a gente pagar um lanchinho para eles aí, eles entregam o jogo para nós. Eu digo: Sérgio, nós vamos pagar para ganhar da Concordiense no nosso campo, né? Não, os caras com salário atrasado, tudo, vamos ganhar o jogo no campo. Perdemos de 2-1. E ficamos de fora no final do campeonato em 78. É uma sina essa do clube, né? Então, sofredor, né? Em 1980, o Palmeiras mudava mais uma vez de nome. Como o único clube profissional em atividade nesta época, buscava unir a comunidade em torno de um só clube, que representasse a cidade e todos os seus torcedores. Nascia aí o Blumenau Esporte Clube, que adotou as cores verde, branco e grená. O Palmeiras ele estava numa situação muito difícil, né? E o futebol em Blumenau estava muito difícil, né? Um número muito baixo de torcedores, a motivação muito baixa. Então nós nos reunimos, os 3 que tiveram essa composição fui eu, né? Foi o Arninho Birger e o Júlio Probst. E começamos a reunir com os empresários de Blumenau, com as grandes empresas. Essas empresas manifestaram credibilidade na nova diretoria, indicaram os próprios diretores ou funcionários de dentro dessas empresas para participar da diretoria. Fechamos um contrato de patrocínio por 2 anos com essas empresas e o Blumenau nasceu dali com uma grande motivação, com torcidas organizadas, com charanga. E o Blumenau, entre 80 e 82, sempre foi a primeira renda no campeonato catarinense. Trouxemos e montamos grandes times, né, com jogadores de alta categoria. Esses jogadores eles foram integrados na nossa sociedade, a ponto do nosso capitão ser o Celso Zauer,
né, de uma família tradicional e um bom jogador de futebol. Enfim, fizemos um esquema pensando grande e pensando para o futuro. Não tivemos a felicidade de sermos campeões, mas nós chegamos muito perto e com uma grande motivação. Conseguimos na época o estádio do SESI, que era muito difícil, em virtude de todas as implicações que tinha. Enfim, para se conseguir um estádio que fosse abrigar um novo clube. E ali foi o nosso sucesso, né? O estádio sempre lotado, sempre motivado, e vivemos uma grande época naquela fase de 80 a 82. Esta fusão de cores e sentimentos, torcida e paixão, até hoje não foi bem assimilada por parte das torcidas de outros clubes. É o caso dos grenás, torcedores do Grêmio Esportivo Olímpico da Alameda Rio Branco. O clube nasceu com o nome de Futebol Clube Blumenauense. Conta a história que 26 dias após a criação do Brasil Futebol Clube, amigos reunidos numa mesa de bar decidiram pela criação do Blumenauense, desfraldando uma bandeira que foi motivo de orgulho para o futebol profissional de Blumenau. O Grêmio Esportivo Olímpico foi o único clube de Blumenau a conquistar o campeonato catarinense de futebol, fato que aconteceu em 1949. O início do campeonato estadual, que tiramos invictos, foi o Atlético de São Francisco. Aqui ganhamos de 4-0. Eu fiz 4 gols naquele dia. E lá ganhamos de 3-2. Depois com a União com o Atlético de São Francisco, 4-1 e 4-2. Depois com a União da Vitória, né, ganhamos aqui de 5-2 e lá de 5-1. E aí a final, evidentemente, com o Avaí, o esquadrão do Avaí naquela época, que eu joguei em 1944 por eles também, evidente, e em 45 foi para o Figueirense e joguei 5 anos no Figueirense. Mas o campeonato estadual invicto em 1949, nós disputamos contra o Avaí, aqui 7-1 e lá 4-1. No esporte a gente vive um momento, mas ficou, né, enraizado até hoje na população blumenauense. Em 1964, em meio às dificuldades financeiras e depois de mais de um ano de disputas numa verdadeira maratona que foi aquele campeonato, o Grêmio Esportivo Olímpico estava de novo decidindo o título estadual. Além destes, outros 2 clubes fazem parte da história do futebol profissional de Blumenau: a Sociedade Desportiva Vasto Verde e o Guarani Esporte Clube. Na década de 20, um grupo de jovens, liderado por Arnoldo Hertel, passou a jogar o futebol em terrenos particulares do bairro Itopava Norte. Anos depois, era fundado o América Futebol Clube. Era uma outra época, com certeza, a ponto do time se deslocar aos locais dos jogos em carroças e carros de mola. Por causa do mesmo decreto governamental, no início da década de 40, a equipe mudou o nome para Guarani Esporte Clube, que em 1963 vencia o campeonato da Liga Blumenauense de Futebol e ganhava o direito de participar do campeonato estadual. 3 anos mais tarde, no entanto, o Guarani abandonava os gramados profissionais para se dedicar ao esporte e lazer de seus associados. Não era uma decisão. O Vasto Verde igualmente nasceu de um grupo de amigos do bairro da Velha, interessados naquele esporte que arrebatava multidões. Foi na época da guerra, porque na época da guerra não havia outras competições ou outro modo de diversão a não ser o futebol. O futebol era livre, não tinha nada, mas bailes sociais não existiria mais, então o povo aí, a juventude se juntou aos domingos à tarde, se reuniram e compraram uma bola em frente da casa comercial do senhor Paulo Mantão. Paulo Mantão, que era o presidente e fundador. O grande pulo que o Vasto Verde deu naquela época, quando construiu o primeiro campo foi construído por mim em 1947. Era justamente
lá onde hoje se encontra a Loja Herkenhof, naquela rua, não me lembro o nome da rua, lá nos fundos, lá embaixo, existia nós fizemos um campo de futebol que não tinha as metragens que deveria ter, mas deu para competir e deu para fazer alguns jogos lá da segunda divisão. Se o senhor tivesse que voltar no tempo, faria tudo de novo? Bom, talvez sim, mas talvez também não posso dizer, porque na época a gente não tinha nada de diversão. Não tinha nada de diversão. A gente morava lá no sítio, morei no sítio. E não tinha outra diversão a não ser ver o futebol. Eu não conhecia futebol praticamente. Antes de ir lá na reunião para fundar o Vasto Verde, eu não ligava futebol, nem ouvia, não tinha rádio, não tinha nada, não tinha televisão e nada disso era motivo de ter alguma coisa na vida, né? A não ser jogar carta. Isso é a única coisa que tinha. Senhor Henrique, e o Vasto Verde time de futebol? O Vasto Verde time de futebol, de início foi duro também, mas quem organizou bem o futebol foi o meu sucessor, o senhor Frederico Bruto, falecido, mas ele organizou o futebol e deu um grande passo para comprar esse terreno aqui onde está hoje o Vasto Verde, e com a diretoria, eu fiz parte da diretoria até mais ou menos 48, 49. Aí eu saí, eu fui para a Velha Central, o Clube de Caça e Tiro Velha Central, como selador lá do clube, como selador do clube. Aí fiquei uns anos lá, aí não tive contato mais com o Vasto Verde, né? Fica um pouco de saudade daquela época? Eu me lembro todos os dias e às vezes a gente assim passa uma noite sem dormir, a gente se lembra desses tempos. Foi gratificante naquela época, foi gratificante. Bom tempo. Bom tempo aquilo. Foi suado para conseguir essa praça nova aqui que está aqui embaixo e também aquela antiga, antes de vir aqui aqui na Rua João Pessoa. Olha, se não tivesse o apoio aí de todos os meus dos associados, todos do Vasto Verde, aquilo naquela época era amor à camisa. Não queria nem saber de outra festa, ou quando tinha a festa de rei lá, eles já programavam o ano todo assim para ir à festa dos reis. Que o primeiro clube que ativou outra vez os clubes de caça e tiro aqui em Blumenau foi o Vasto Verde. Foi eu que naquela época tive a coragem em 1946, 47 aliás, de fazer o clube de caça e tiro. O futebol, como conhecemos, nascido na Inglaterra no final do século XIX e que conquistou os brasileiros a ponto de sermos chamados o país do futebol, fez muito sucesso também aqui em Blumenau. Essa história continua, pois vemos equipes sendo montadas para disputar os campeonatos estaduais a cada ano. Mas a glória de um passado vitorioso continua restrita a algumas bandeiras que construíram a história do futebol profissional de Blumenau. Fique de olho no apito, que o jogo é na raça e uma luta se ganha no grito. E se o juiz apelar, não deixe barato, ele é igual a você e não pode roubar. Fique de olho no apito.